Nesse vídeo eu queria trazer 7 lições poderosas de Jesus Cristo que a ciência confirma. Você já parou para pensar em como os ensinamentos de Jesus Cristo continuam transformando vidas até hoje? Em um mundo cada vez mais acelerado e desconectado, as palavras de Cristo, nosso Senhor, também um mestre da humanidade, não são apenas ensinamentos religiosos, mas princípios que a ciência moderna tem confirmado como fundamentais para o bem-estar, os relacionamentos e até mesmo o sucesso na vida. Para quem é cristão, a gente tem Cristo como Deus e esses ensinamentos que ele traz para nós comprovam essa divindade dele. Hoje eu vou trazer 7 lições poderosas de Jesus que a ciência comprova, revelando como aplicá-las no nosso dia a dia. E aí dá para garantir que, independente da nossa fé, esses princípios podem mudar a forma como você vê o mundo. Então talvez chegou um ateu aqui, Jesus tem muito a te ensinar e depois você acaba reconhecendo quem Jesus realmente é. Mas antes eu vou contar aqui uma história impactante que em janeiro de 2022, na cidade de Paris, um homem de 84 anos chamado Ren Robert, um fotógrafo reconhecido, desmaiou e caiu no chão em uma rua movimentada. Ele ficou lá no frio por 9 horas seguidas, enquanto dezenas, talvez centenas de pessoas passavam ao seu lado e ninguém parou para ajudar. Quando finalmente alguém resolveu verificar o que estava acontecendo, era tarde demais e esse homem havia falecido. Essa história nos choca e também nos faz refletir sobre a humanidade hoje, a sociedade atual e o que aconteceu com a empatia e o amor ao próximo. Se as pessoas seguissem o ensinamento de nosso Mestre, nosso Deus, nosso Cristo, ame o próximo como a si mesmo, esse homem poderia estar vivo ou ter vivido mais tempo. E é justamente por isso que esses princípios são tão essenciais. Eles não são apenas doutrinas espirituais, mas guias para uma vida verdadeiramente humana e significativa e são como uma bússola, um norte para ensinar nós homens como é ser homem. Então Cristo também veio para mostrar ao homem o que é ser homem. Então vamos às 7 lições mais importantes que Cristo trouxe, que a ciência moderna nos comprova. A primeira, a verdadeira sabedoria está em viver aquilo que se ensina. Uma das maiores diferenças entre um sábio e um guru é que o sábio vive o que ensina. E Jesus foi o maior exemplo disso. Suas palavras não eram apenas discursos bonitos, mas ele viveu cada uma delas até o fim. Então Cristo não foi apenas um mensageiro, mas ele era a própria mensagem, ele vivia aquilo que a mensagem que ele trouxe. Quando Jesus foi crucificado, por exemplo, ele não revidou, não xingou, não reclamou. Ele olhou para aqueles que o estavam crucificando e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é o nível mais alto de coerência entre palavras e ações. A ciência confirma que viver com autenticidade traz mais saúde mental, reduz o estresse e fortalece os relacionamentos. Pessoas que vivem o que pregam experimentam um nível mais alto de satisfação e propósito na vida. Então traz sentido para a nossa vida quando a gente vive aquilo que a gente fala. O contrário, ou seja, viver na hipocrisia e contradição, gera um alto nível de ansiedade e desgaste emocional, porque a pessoa acaba tendo que gastar uma energia para balancear essa hipocrisia dela. Então se pergunte, suas palavras estão alinhadas às suas ações? 2. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Esse ensinamento de Jesus está em Mateus 7,12 e Lucas 6,31. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a ciência moderna confirma que viver dessa maneira aumenta a felicidade e melhora a qualidade dos nossos relacionamentos. Então a gente vai ter estudos de psicologia social que mostram que pessoas altruístas e gentis são mais felizes, vivem mais e têm níveis mais baixos de estresse, menos cortisol aí sendo liberado no corpo. O chamado altruísmo recíproco é um princípio biológico que fortalece comunidades, aumenta a confiança e, veja bem, e até melhora a saúde física e mental. Se quisermos um mundo mais justo, mais empático e mais humano, precisamos resgatar essa verdade essencial, tratar os outros com respeito, compaixão e empatia.
Então, Jesus traz essa ideia de amor a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, e essa é uma das máximas do Evangelho aí. 3. A humildade é o caminho para o crescimento. Jesus nos ensinou que os humildes serão exaltados. Ele demonstrou humildade em cada detalhe de sua vida, nasceu em uma manjedoura, lavou os pés de seus discípulos e se entregou sem resistência para ser crucificado. Então, às vezes a gente precisa reconhecer, olhar para Cristo e reconhecer o nada que a gente é. E a ciência confirma que a humildade não é fraqueza, mas força. Pesquisas mostram que pessoas humildes são mais resilientes, aprendem mais rápido e com isso se tornam melhores líderes. Elas têm menos conflitos interpessoais e lidam melhor com desafios. Então a pessoa acaba deixa de perder tempo porque está preocupado com coisas maiores. No mundo corporativo, por exemplo, líderes humildes criam equipes mais fortes e inovadoras. Já pessoas arrogantes tendem a fracassar porque não aceitam aprender com os erros. Então, como eu disse, a pessoa nivela a vida por baixo, em vez de almejar coisas maiores. Se preocupa demais com seu ego e com si mesmo. Então se pergunte, você está aberto ao aprendizado ou sua arrogância está te impedindo de crescer? 4. O verdadeiro sentido da vida está no propósito, não no prazer imediato. E esse talvez seja o que mais me chamou a atenção para trazer aqui para vocês. O mundo de hoje é movido pelo imediatismo. Queremos prazer rápido, recompensas instantâneas, gratificação imediata. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro valor está em viver para algo maior. E aí a gente traz um pouco de ciência para comprovar isso. Existe um teste chamado teste do marshmallow, que é realizado pelo psicólogo Walter Mischel, e ele demonstrou que crianças que conseguem adiar a gratificação imediata obtêm mais sucesso na vida, têm melhores relacionamentos e maior estabilidade emocional. Eu já vi uns vídeos que colocam um prato, que a criança, quando abre o prato, tem alguma coisa no dela e do irmãozinho ou do pai não tem nada, a criança resolve dividir. Isso significa que quem busca propósito e significado, em vez de apenas prazer passageiro, tem uma vida mais plena, mais saudável e mais bem-sucedida. Então, pense na sua vida a longo prazo. Você está vivendo para algo maior ou está preso apenas nos prazeres momentâneos? Então, Cristo fala que a gente precisa nascer de novo e almejar as coisas do alto, porque senão, se a gente focar demais na vida aqui, a gente vai acabar perdendo a vida. 5. O perdão liberta e cura. Jesus nos ensinou que devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. E a ciência moderna confirma que o perdão reduz o estresse, melhora a saúde emocional e física e fortalece os relacionamentos, que é algo óbvio. E principalmente entender que às vezes o auto-perdão fortalece o nosso relacionamento até com o Pai. O perdão não significa justificar erros ou permitir que nos machuquem novamente, mas significa libertar-se do peso do ressentimento e da amargura. Pesquisas em neurociência mostram que pessoas que guardam rancor sofrem mais com ansiedade, depressão e até doenças cardíacas. Por outro lado, aqueles que vivem mais, aqueles que perdoam mais, vivem mais e tem uma saúde melhor. Então é bom às vezes a gente se perguntar quem você precisa perdoar para poder seguir em frente aí. Às vezes tem coisa que você está remoendo aí de muitos anos atrás. 6. A fé move montanhas. Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Em Mateus 17:20. E de fato, a ciência prova que a fé tem um impacto poderoso na vida das pessoas. Então, mais uma vez, a ciência mostrando, corroborando com aquilo que Cristo falou. Estudos mostram que pessoas que têm fé vivem mais, lidam melhor com o estresse e têm maior bem-estar emocional. A espiritualidade fortalece a resiliência mental e dá um sentido de propósito que ajuda a superar a crise. Então, sentido de propósito na dor, sentido de propósito no sofrimento, te permite, te faz caminhar melhor. Preciso ter esse entendimento. Então, que na crise
ela te possibilita caminhar melhor. E por último, o sétimo, o amor é o maior de todos os mandamentos. Jesus resumiu todos os mandamentos em um só, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente vai ter a ciência mostrando que esse amor a Deus sobre todas as coisas, ter um altruísmo conosco, às vezes despojar de nós mesmos para poder estender a mão, para trazer conforto, para tornar o outro mais resiliente, vai trazer também o bem-estar e sentido de propósito na nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas sofrem por não ter um propósito na vida. É comum, às vezes, a gente ver um artista, alguém que tem muito dinheiro, que se perde, com depressão, sofrendo de ansiedade, que às vezes se entrega no mundo das drogas. E muitas vezes isso se dá justamente nessa falta de amor ao próximo, porque se a pessoa encontrasse sentido também e propósito de vida no amor ao próximo, ela entender que existe uma infinitude de possibilidades para nós nessa vida de encontrar um sentido em simplesmente poder ajudar o outro. Então, quando a gente tem senso de propósito, quando a gente tem entendimento de que a vida é além de simplesmente acordar, trabalhar, comer, dormir e voltar, quando a gente tem esse entendimento sobre a necessidade de amar ao próximo, a gente começa a ter um senso de propósito e permite uma vida mais sensata, mais feliz, com um objetivo e o alvo que Deus nos criou para ser. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas traz para nós um senso de propósito e faz com que a gente não caminhe uma vida sem sentido. Então, quando a gente entende que aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus trouxe para nós, é comprovado com pesquisas científicas, além de dar respaldo, que obviamente não é respaldo que a gente quer, a gente como cristão, mas talvez um ateu, uma pessoa que não conhece a divindade, não reconhece a divindade de Jesus Cristo, quando a ciência corrobora com algo que Cristo falou há mais de 2000 anos atrás, é uma forma talvez da gente levar o outro a reconhecer quem Cristo é, reconhecer a divindade de Cristo. Então, esse vídeo traz um pouco de ciência para mostrar a veracidade daquilo que Cristo disse e também uma forma de evangelização. Talvez você sendo um cristão, você pode indicar esse vídeo para alguém ou você usar desse vídeo para falar para alguém: olha, eu vou te mostrar que a ciência comprova aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás e Cristo não era um homem comum, não era um homem como nós, e além. É um passo para reconhecer a divindade de Cristo, é olhar o poder das suas palavras na sociedade hoje, há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos depois daquilo que Cristo nos ensinou. É isso. Mais um vídeo aqui que eu trouxe para você. Por favor, se você chegou até o final, comenta alguma coisa aí, deixa um comentário para eu poder entrar nesse vídeo aqui e ler. Se tem algo a acrescentar, uma outra pesquisa, algo para acrescentar no vídeo, edificar outras pessoas, não deixe de comentar não, que vai ser edificante, tanto para você, quanto para mim, quanto para as outras pessoas que vão ver esse vídeo. Beleza? Te espero aí nos próximos e com Deus. Tchau.